Vamos abrir a Bíblia, irmãos, nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Mateus, capítulo de número 19. Versículo 5 e versículo de número 6. Mateus 19, versículos 5 e 6, diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. E disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos, podem sentar-se nessa noite. Amém, irmãos. Como hoje é um culto aberto a toda a igreja, um culto de doutrina, é claro que eu não falarei apenas sobre o casamento. Nós também falaremos, ou teremos meditar inicialmente, falando também sobre a questão do namoro e também do noivado, que antecede, o casamento. Em face disso, também nós podemos aprender, ou pelo menos meditar em algumas instruções acerca para começar um relacionamento. Relacionamento este que tem o intuito que, mesmo que venha a ser um namoro, tem um objetivo, tem o ideal, que é chegar ao noivado, que é chegar ao casamento. O objetivo daqueles que são cristãos, daqueles que são crentes, que namoram, não é ficar namorando e terminando e assim ficar experimentando. Esse não é o objetivo da igreja cristã como membros do corpo de Cristo. Quando se toma essa atitude de namorar, espera-se que tenha, em certo sentido, um compromisso, também guiado pela palavra de Deus. E em face disso, irmãos, o nosso namoro, ou o namoro dos cristãos, tem que ser um namoro responsável. Nós temos que ter um namoro com responsabilidade. Responsabilidade essa que, acima de tudo, começa com a aprovação dos pais. Se faz necessário, e graças a Deus isso ainda acontece hoje, muitos casais que vão namorar acabam pedindo ainda a oportunidade, a licença, para que possa ali o pai e a mãe permitir, para que venha ocorrer ali o namoro com a aprovação da mãe e do pai. Além de ter, irmãos, essa aprovação, nós temos que entender também que essa aprovação, ela não é apenas uma aprovação que pode ser positiva. Muitas vezes pode ser da vontade do pai e da mãe que não querer esse relacionamento. Ou seja, o pai e a mãe vai ter ali alguns motivos, seja da parte do jovem ou da parte da moça, que o pai pode querer que muitas vezes esse namoro não ocorra, não aconteça. E como nós sabemos, irmão, nós temos que ser submissos aos nossos pais, porque de alguma maneira, de uma forma natural, os nossos pais sabem o que é melhor para nós, porque o pai e a mãe, ele ama os filhos. Tanto é que existe um mandamento em Efésios 6 que vai falar justamente sobre isso, que os filhos têm que ser submissos aos pais, para que prolonguem os dias sobre a terra. Então pode ocorrer momentos em que o pai ou a mãe não aprove este namoro, e assim esse casal, se quiser ser abençoado, se quiser ter uma vida feliz, ser obediente para se prolongar, para que Deus abençoe, infelizmente vai ter que acatar, irmãos, ali a opinião, do pai e da mãe, tá certo? Então, um dos princípios fundamentais é a aprovação dos pais. Como eu estou dizendo, eles sabem realmente o que é melhor para nós. De alguma maneira, eles nos amam. Tem algo que nós não vemos, talvez pelo sentimento, o romance, o cortejo, a beleza física,
não nos faz perceber que algo poderia não dar certo, mas os pais têm essa capacidade de perceber. Outra coisa, irmãos, é o trato. Nós temos que perceber também como o namorado ele trata os seus pais, como o jovem vai tratar o pai dele, como o jovem trata a mãe dele. No namoro, a jovem ela tem a condição de perceber se o jovem trata a mãe bem, se o jovem trata o pai bem, porque se o jovem não tratar o pai bem, não tratar a mãe bem, com certeza não vai tratá-la bem também, irmãos. Então são indícios, são princípios que nós podemos perceber na palavra de Deus. Da mesma maneira, como a jovem trata a sua mãe, como a jovem trata o seu pai. Se não trata com respeito, consideração, com honra, com certeza também a jovem não será submissa também ali a questão da sua pessoa, né? Como marido, que é o desejo que se seja. Então são princípios que dá para nós percebermos na palavra de Deus, a qual nós podemos observar, e observando, irmãos, essas atitudes, essas práticas, seria uma maneira de cair fora, né? Ou melhor dizendo, pular fora e pegar uma pessoa mais espiritual para ter ali um namoro. Então são alguns princípios, irmãos, que são notórios para quem venha se começar um namoro, né? Além também da espiritualidade. A pessoa que você vai namorar é uma pessoa espiritual? A pessoa que você está namorando muitas vezes é uma pessoa espiritual? Ela gosta de ler a Bíblia? É alguém que ora? É alguém que está na obra de Deus, que ama a obra de Deus? Essa pessoa é espiritual, evangeliza, prega, ela tem espiritualidade? São requisitos fundamentais, irmão, se você quiser viver uma vida abençoada cristã, que essa pessoa venha a ser também espiritual. Não sendo, pelo menos você vai ter que lutar para que esse dia chegue o mais rápido possível, tentar ajudá-la para que se torne uma pessoa espiritual. E isso é possível de acontecer. Não estou dizendo que é o fim, que você tem que desistir, mas há a possibilidade de você torná-la espiritual, ou você que é mulher torná-lo espiritual, indo pelo caminho da oração, da leitura da palavra de Deus e assim por diante. Mas vamos imaginar, irmãos, que existindo um outro fator, que é o fator de nós namorarmos com a pessoa da mesma fé, que isso aí ninguém discorda, né? Não haver um julgo desigual, ou seja, o jovem vai procurar uma jovem da sua mesma fé, melhor ainda se for na sua mesma igreja, né? Melhor ainda, mas da sua mesma fé, da sua mesma crença, compartilhar a mesma crença. Então não haver um julgo desigual. E é tão simples isso, porque uma das coisas mais importantes, irmão, no casamento será educar filhos para Deus. Como é que você vai educar filhos para Deus se você entrou num relacionamento onde a jovem é incrédula, onde a sua noiva ou mulher no futuro vai ser uma pessoa incrédula? Vocês irão ter conflitos, né? Conflitos na hora de criar. Um vai querer levar para o culto, para a igreja, para a escola bíblica dominical, o outro vai querer levar para o mundo, para as vaidades deste mundo, para festas mundanas e assim por diante. Então haverá um choque aí de interesse. A palavra de Deus vai dizer: andarão os dois juntos se não concordarem. Então, uma das funções mais importantes que há no casamento, que é a educação de filhos para levar a Deus como semente divina, se faz necessário então que não haja um julgo desigual ao se relacionar, irmãos, com a pessoa, ao começar um namoro. Isso é uma coisa simples que nós temos que perceber. Agora, como eu disse aqui, vamos imaginar que todos esses requisitos são preenchidos. Pastor, eu aqui estou namorando com a pessoa e todos os requisitos são preenchidos. A mãe dela, o pai dela aprovou, minha mãe aprovou, meu pai aprovou. Primeiro requisito, pastor, foi preenchido. Pastor, já me aproximei da família dela, já fui lá tomar um café, de vez em quando eu janto lá,
E eu tenho percebido, pastor, que ela é uma boa filha. Ela honra o pai, ela honra a mãe, ela ajuda, sabe fazer as coisas. Vai ser realmente, pastor, uma pessoa que eu possa investir para casar. Pode ser, irmãos, que todos esses requisitos possam ser preenchidos, inclusive uma vida espiritual, uma vida de espiritualidade, de oração, de leitura da palavra e assim por diante. Aparentemente esses requisitos são preenchidos, mas Deus não quer apenas, irmãos, que nós não nos relacionemos com um jugo desigual. Deus quer que o nosso namoro seja um namoro de crente. Do que adianta muitas vezes, irmãos, ter um namoro onde a moça é crente e o rapaz é crente, mas na hora de namorar parece um incrédulo? Isso aí está dando para entender, né? Está dando para entender, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Ou seja, todos os requisitos são preenchidos, mas na hora de namorar parece que está namorando como incrédulo. Ou seja, namorando como gente que não conhece a Deus, que não conhece Jesus, que deve honrar, que deve respeitar, que deve fugir das tentações da carne. Então Deus quer se satisfazer nisso, nesse namoro. Deus quer abençoar nisso, não apenas esses requisitos externos sendo preenchidos, mas na hora da intimidade, irmão, essa intimidade ela vem a ter limites, que vem a ser um namoro cristão. Ou seja, um namoro que não venha ir além daquilo que se possa ter. É um namoro cristão. Temos que ter cuidado. Eu me lembro que na nossa época, na minha época, do Fabiano, né? Também naquela época, a gente para namorar pedia na frente dos obreiros. Né, irmão? Nós tínhamos hora. Nós tínhamos horas. Ou seja, ficamos aqui até as 9, não, a gente passou das 9, 9h30, não pode mais. Tinha-se regras, tinha-se vigilâncias nesse namoro. Então, eu me sentia mais apaixonado porque vinha a minha esposa, irmãos, uma vez por semana só. Então, a saudade era maior, né? Ela morava na Barra do Ceará, eu morava em Maracanaú, para vocês terem ideia. E eu acho que nessa época não tinha nem ainda terminal de Siqueira, ou seja, a viagem era longa. Chegava em casa mais ou menos meia-noite, andando num lugarzinho lá que o Ivaninho se conhece, né? Onde o irmão dele mora até hoje, fazia aquela caminhada no escuro. Então, meus amados irmãos, era algo que tinha limites. Então, se faz necessário também que nós, como casal, os casais de namorados, também possam vigiar quanto a isto. Valorizar isto também, valorizar esses limites, porque apesar de todas essas questões serem preenchidas, esses princípios que eu vos falei, o namoro vem a ser, irmãos, um namoro cristão, que não venha despertar a carne, tá ok? E o noivado, irmãos, né? Quando a pessoa noiva, já dá para a pessoa saber com quem ela pretende se casar. Aliás, o noivado, você ganha mais confiança da família. Então, o pai da noiva, a mãe da noiva vai confiar mais em você. Ou seja, ele vai lhe dar mais confiança. Ele vai ver que realmente o negócio está andando. Mas essa confiança, ela não significa, irmãos, liberdade para você ir além. Essa confiança, esse noivado, melhor dizendo, não é um sentimento de posse. Porque parece que quando noiva, pronto, aqui eu já sinto que ela é minha posse, é minha possessão. Ele aqui, nós estamos noivo, ele é minha posse. Ainda não. Ainda não. Na realidade, o que está acontecendo é que o pai dela, a mãe dela, está confiando mais em você. E que essa confiança não lhe dá o direito de aproveitar essa confiança e agir, irmãos, com mais liberdade e ir além. Ou seja, você tem que valorizar ainda mais essa confiança. Ou seja, valorizar a confiança que o pai da noiva está te dando.
Valorizar a confiança que a mãe da noiva está te confiando. E ainda não é posse sua, não. Ainda não são os dois uma só carne. Então, meus amados irmãos, isso se faz necessário também, que possamos ter isso em mente, porque nós temos que valorizar essa confiança que o Pai nos dá, e também, irmãos, que a mãe da noiva está nos dando. Ok até aí, irmãos? Um outro princípio, que nós vemos muito isso hoje acontecendo, pelo menos no mundo, isso não deve acontecer entre crentes, é que você pelo menos precisa estar trabalhando, né? Hoje em dia a pessoa quer namorar, muitas vezes não terminou nem o estudo, né? Quer namorar, não terminou o estudo, quer casar, nem trabalhando está. Ou seja, pelo menos esteja trabalhando para ter condição de sustentar, porque isso é uma responsabilidade do homem, não é da mulher. Ainda que possamos viver em tempos mais difíceis, trabalhosos, muitas vezes, ainda que a mulher possa ajudar financeiramente, também trabalhando, de alguma maneira ajudando, como dizem Provérbios, uma mulher ativa que ajuda, mas a responsabilidade, irmãos, acima de tudo, ela é do homem, como diz em Provérbios 24:7, ele é que vai sair, ele é que vai prover, isso é a responsabilidade dele. Então, pelo menos que ele venha estar, irmãos, trabalhando, para sustentar, não jogar essa responsabilidade para o pai e para a mãe, como a gente vê muito acontecendo isso hoje em dia, para que a avó venha sustentar quando tiver filhos. Ou seja, a pessoa tem que trabalhar, tem que gostar de trabalhar, porque se não for assim, você, mulher, que vai sustentar ele. Você quer isso para a sua vida? Você quer sustentar o marido? Ou você quer fazer segundo a palavra de Deus? Então, tudo isso, irmão, dá para você saber no namoro e no noivado. Mas o que muitas vezes acontece é que, geralmente, quando esses problemas vêm acontecer, e outros mais, nós temos a mania, ou pelo menos o homem tem a mania de jogar tudo por debaixo do tapete. Os conflitos, as dificuldades de temperamento, as coisas que deveriam ser mudadas antes do casamento, ou pelo menos procurar pessoas mais experientes, que têm espiritualidade, pessoas maduras, pastores, muitas vezes, pessoas espirituais, membros da igreja, para compartilhar alguns problemas, mas o casal muitas vezes, irmão, se fecha, aonde existe uma redoma, aonde ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe de nada, joga-se tudo para debaixo do tapete em nome do amor, em nome desse sentimentalismo, desse romance, que por mais que tenha jogado para debaixo do tapete, o que vai acontecer, irmão? Na hora do casamento, o próprio casal vai tirar debaixo do tapete, vai levantar o tapete, vai ter problemas de comunicação, problemas de mostrar ali os problemas que já eram conhecidos antes do casamento, mas resolveram, irmãos, mostrar agora, depois que se casaram. Inclusive agora, não apenas tiram o tapete de cima dos problemas, como agora querem compartilhar todos os problemas para todo mundo saber, irmãos. Infelizmente isso tem acontecido muito. Problemas que os pastores não sabiam, problemas que a igreja não sabia, mas que jogaram debaixo do tapete, poderia ter se aconselhado, poderia ter se ouvido, e em muitos casos não daria certo até se casar, mas quando se casou, vieram os problemas, vieram as dificuldades, começou a apontar um ao outro, e agora não apenas o casal sabe apontar um ao outro, toda a igreja sabe o que está acontecendo, porque não há ali um cuidado em falar para pessoas espirituais, e aí se divulga para todas as pessoas ali presentes no meio, irmãos, da igreja. Tá certo? Então, são coisas que nós temos que tomar cuidado. E você que está namorando, receba esses conselhos. Pense nisso. Você que está em noivo, que ainda não casou, aplique a sua vida a isso. Coloque em prática isso. Lute
Converse agora. Invista agora. Siga esses conselhos da palavra de Deus. E assim, se você conseguir mudar, então vá em frente, vá avante. Mas medite, peça conselho, coloque em prática os conselhos da palavra de Deus, irmãos. Amém até aí? Amém. Então, irmãos, nessa fase, né, aparecem muitas dificuldades. E muitas vezes, muitas expectativas não são respondidas em relação a isso. Agora, quando se casa, nós temos que entender o seguinte, que ao se casar, nós poderemos ter dois caminhos a seguir. Existe o caminho da cultura em que nós estamos inseridos, da sociedade em que nós estamos inseridos, e o caminho, irmãos, da palavra de Deus, que é o nosso objetivo nessa noite, a harmonia na palavra de Deus. Então, existe esses dois caminhos. Querendo ou não, nós estamos inseridos nessa sociedade, nessa cultura. E possivelmente, essa sociedade, essa cultura, ela tem a capacidade de influenciar a família e influenciar casais. E nessa sociedade que nós estamos inseridos, se fala em felicidade. Só que essa felicidade, a qual a sociedade que nós estamos inseridos, a maior expressão de felicidade, irmãos, é o sexo. É a questão sexual. Toda a razão de felicidade está na questão sexual. Então, todos os outros fatores que uma família tem, que uma sociedade tem, que um lar tem, estarão direcionados à questão da felicidade sexual. Todos os valores, todos os princípios estarão delineados, irmãos, para essa maior expressão de felicidade que é a questão do sexo. E é uma sociedade que ensina que esse sexo ele não pode ser disciplinado. Ele não pode, irmão, ser coagido. Porque se ele for disciplinado, se ele for coagido, se ele não for levado em conta, ou seja, a sociedade, o homem, ele será prejudicado, ou seja, ele não vai evoluir como deve, irmãos. É uma sociedade hedonista, sexual. É o caminho, não é à toa que querem sexualizar as crianças também. Tão sexual que ela é. Para ela é a maior expressão de felicidade a questão sexual. Porém, para o crente em Jesus, o caminho correto é o caminho da palavra de Deus. É o caminho da Escritura Sagrada, irmãos, que nos traz conselhos e valores para obedecer a Deus. O caminho da palavra de Deus, ele vai trazer, irmãos, restrições. Vai ou não vai? Vai. Mas são restrições que vão garantir a nossa felicidade. A felicidade no lar, a felicidade na família, são as restrições bíblicas que Deus vai nos dar para que possamos ser felizes. Isso Deus vai nos ensinar na sua palavra, para garantir a nossa felicidade. Agora, vamos imaginar que nenhum de nós sabia desses conselhos, irmãos. E muitos realmente não sabiam, talvez. Não, eu apenas me apaixonei, eu apenas tive o romantismo, me afeiçoei uma pessoa, um jovem, tudo, noivei, casei, pastor, eu não sabia nada disso. Mas o fato é, irmãos, quando nós vamos nos preparar para uma viagem, e essa viagem, no caso que eu quero fazer uma aplicação, é o casamento. O que você faz quando se prepara, irmãos, para uma viagem? Você vai calibrar os pneus. Você vai olhar se a gasolina está na medida certa. Você vai ver o motor. Você vai olhar os freios. Você vai se preparar para uma viagem, para que você tenha uma viagem segura.
Mas, mesmo que você planeje tudo bem direitinho, nos conformes, vamos imaginar agora nós que sabemos desses princípios, que ainda muitos vão se casar ainda. Mesmo sabendo disso, irmãos, de todos esses conselhos bíblicos, alguma coisa pode acontecer no meio da viagem. Pode ou não pode? Pode ter um buraco no meio do caminho. Uma estrada pode estar ali interrompida e você ter que desviar. O carro pode quebrar. Então, no percurso dessa viagem, muitas coisas podem acontecer. Por mais que você esteja preparado com os conselhos da palavra de Deus. Porque o meu objetivo aqui, irmão, nessa noite, não é ser galanteador, cortejante, falar coisas bonitas. Eu quero falar de coisa prática, do dia a dia. Então, nesse percurso que é o casamento, muitas coisas, irmãos, podem acontecer que você não esperava, inclusive coisas ruins. Mas que você, pela palavra de Deus, você vai saber contornar e resolver. Pela palavra de Deus. Mas vamos imaginar que você não sabia de nenhum conselho desse, como eu falei aqui anteriormente. A Bíblia diz que antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você começou de maneira errada, já está casado, Deus aceita a escolha que você fez. Enquanto você não casou, Deus apenas lhe deu a direção. Aliás, Deus apenas lhe deu os princípios. Olha, os princípios da minha palavra é isso aqui. Isso aqui é o correto, isso aqui é o certo. Se você colocar em prática, você vai ser abençoado. Se você não colocar, você vai passar por tribulações. Mas depois que você fez a escolha, Deus, irmãos, aceitou a escolha que você fez. Enquanto você não escolhe, enquanto você não aceita, não consuma o casamento, Deus está só lhe dando princípios. Mas depois que você escolheu, irmão, Deus aceitou. Deus aceita. Agora é você que vai ter que se virar. Agora é você que vai ter que tomar atitudes. A gente vai falar já sobre isso, sobre essa questão. Então, meus amados irmãos, é colocar em prática. É resolver o que precisa ser resolvido. Então, que tipo de coisas, irmãos, poderiam acontecer depois do casamento? Em primeiro lugar, há uma diferença, que nós percebemos isso ainda mais quando nos casamos, é essa diferença natural entre o homem e a mulher no sentido biológico e emocional. Eu gosto de falar muito sobre isso porque, irmãos, é algo sério. Nós temos que considerar aquilo que Deus fez. Se nós temos que reclamar, nós temos que reclamar com Deus, não com a mulher e nem com o marido. Porque da fábrica de Deus saiu a gente. Saiu nós. E cada um de nós tem, irmãos, uma diferença natural, biológica e emocional. O homem não é igual à mulher, a mulher não é igual ao homem, eles são diferentes. Emocionalmente são diferentes, biologicamente são diferentes. Pensam de maneiras diferentes, agem de maneira diferente para se tornar um só, irmãos. É a questão de convivência que vamos descobrir só no casamento. Por mais que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, que você aprendeu através dessa palestra, por exemplo, por mais que você aprenda isso, lá no dia, na hora, depois de casado, no dia a dia que você vai perceber isso. Que você vai precisar de espiritualidade para se dar com essa situação de convivência familiar. A mulher, por exemplo, irmãos, ela gosta de novidade. Não gosta? O homem gosta da rotina. Né? Eu, particularmente, eu vou trabalhar todo dia pelo mesmo local, pela mesma rua. Se eu tiver que almoçar em algum canto, vai ser no mesmo restaurante. Se puder chegar em casa, fazer todo dia a mesma coisa, eu faço a mesma coisa todo dia e ainda estou satisfeito.
Porque o homem, irmãos, é acomodado. Para ele, todo dia, se for igual para ele, melhor. Ele não quer mudança, ele tem medo de mudança. Ele é sossegado, ele não gosta de rotina. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era pequeno, a gente só entende isso quando aceita Jesus, quando aprende com os irmãos, quando lê algum livro. Mas eu me lembro que todo mês a minha mãe fazia aquela faxina. Mas uma faxina especial, porque ela mudava os móveis de lugar. Mas todo mês mudava os móveis de lugar, a sala ficava diferente e dava certo, parecia que eu estava em outra casa, porque mudava os móveis de lugar, porque a mulher gosta, irmão, de mudança, de diferença. Como não pode, irmãos, comprar móveis novos, muda os móveis de lugar, pinta a casa. Como não pode pôr uma casa nova, pinta a casa, porque a mulher, irmãos, ela não gosta de rotina, ela gosta, irmãos, de novidade. O homem não, eu digo até mais. Acho que talvez por isso que o homem morre mais cedo, né? Talvez por isso que o homem morre mais cedo. Pode prestar atenção. A maioria, irmãos, são viúvas. Não são viúvas. Já perceberam isso? Alguém já percebeu isso, irmãos? Geralmente os homens morrem mais cedo também. As mulheres se exercitam. As mulheres exercitam a mente, se movimentam mais. Os homens não é que devia aprender com as mulheres, né? Ou seja, isso aí, irmãos, faz parte da mulher. Agora, nós que somos homens, querendo ou não, é que deveríamos, irmãos, entrar nesse ritmo, né? De fugir da rotina, agradar a mulher, fazer o que ela quer muitas vezes. Nós é que deveríamos fazer isso aí, e seria até melhor para nós também isso aí. Então isso é um fato concreto que a gente vê no dia a dia. Mas, isso aí pode ser um conflito? Pode. Vamos sair hoje? Não, vou não. Vamos sair? Não, vamos para um restaurante hoje? Não. Vamos para um culto acolá? Não, não vou não, vou só para cá. Não, vou ficar em casa. Ou seja, não quer sair de jeito nenhum. Isso pode gerar um conflito, irmãos? Claro que pode. Coisa simples gera um conflito. E não é tão simples assim, porque faz parte da natureza da mulher, irmãos. Ela não é da mesmice, não. Ela quer novidade, e assim por diante. Isso pode gerar conflito. Claro que pode, isso no dia a dia. Uma outra coisa, irmãos, é as datas, né? Todos os dois, homem e mulher, gostam de datas. Todos os dois. Existem, irmãos, as datas de pagamento e as datas especiais. O homem quer saber das datas de pagamento. Cadê a fatura? Quando é que vai vencer? Venceu, veio o dia aí. Tem que pagar o colégio, tem que pagar isso aqui. O homem só se lembra de data, irmão, quando é para fazer pagamento. Vê aí a fatura, vê o negócio da faculdade, vê não sei o que mais lá. Aí tá ligado com data, porque ele quer pagar. Ele trabalha para pagar ali as contas no dia certo, na hora certa, no momento certo. Quer pagar a sua vida. Aí tá ligado com data. Agora a mulher, irmãos, a data para ela são as datas especiais, né? Aí haja data, viu, irmãos? Meu Deus do céu. Para quem não gosta de data, eu não gosto nem do meu aniversário, para vocês terem ideia, irmão. Eu gosto nem que se lembre, né? E eu sou assim, né? Mas, irmãos, é data de Dia das Mães, data que se casou, data que noivou, data que começou a namorar, Dia das Mulheres, dia do aniversário dela. Irmão, haja data para você se lembrar, presentear muitas vezes. Haja bolsa também. Né? Haja bolsa aí também, irmãos, para poder comprar essas coisas. Então, porque, irmãos, são diferentes. O homem e a mulher são diferentes. Não tem para onde correr. A mulher, irmãos, ela faz, o homem faz as coisas ao longo prazo, né? É demorado. A mulher pede para fazer uma coisa, faço já, demora uma semana muitas vezes. Ele faz, mas é a longo prazo e é uma coisa só. Porque se fizer 2 vezes, já complica, não consegue fazer, a outra faz tudo errado.
né? E a mulher, irmão, faz tudo a curto prazo e de uma vez só, né? Tiro as mães aí, né? Que tem filhos, né? Que levanta de manhãzinha cedo, faz ali, no meu caso aqui, né? A Maísa consegue preparar o meu almoço, fazer os 2 sanduíches do menino, fazer o café, né? Fazer tudo ao mesmo tempo, irmão, e ainda levar as crianças para o colégio, uma coisa rápida, e tudo dá certo, uma coisa rápida. Se eu vou fazer isso aí, eu taco fogo na casa. Eu já me perco numa só. Quanto mais um bocado de coisa. Então a mulher é mais ágil, irmãos, nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Então são coisas, irmãos, importantes. Agora, se você não levar isso em conta, nessas diferenças naturais que ambos têm, você vai ter conflitos no dia a dia, de diálogo, de comunicação, de convivência. É como a história da lâmpada, né? Uma lâmpada está queimando, ela está assim. Não sei o que aconteceu não, viu? A lâmpada está ali com defeito, está piscando e piscando. A mulher olha para o marido e diz assim: troca essa lâmpada. Troca essa lâmpada. Aí passa uma semana e a lâmpada piscando. Troca essa lâmpada. Aí, irmãos, ele consegue revestir, né? Aí a mulher foi e reclamou da lâmpada que está piscando, que ele não troca. Reclamou. Mas ele consegue revestir de materialidade. Não, bom é que queime mesmo, pelo menos eu vou economizar. Não precisa dessa lâmpada acesa mesmo não. Deixa ela queimar. Tem que economizar mesmo. Ele fez uma crítica, sem perceber, indireta. Será que ele quer dizer que eu não estou economizando em casa? Mas a mulher é sabida, irmãos. Ela reveste de emoção a crítica. Essa lâmpada que está piscando aí, que vai queimar, é o nosso relacionamento. O nosso relacionamento está ficando apagado. Ela consegue revestir de uma forma, irmão, crítica, para dizer que ele não está valorizando, irmãos, o casamento. O casamento está se apagando. Por quê, irmão? Porque são diferentes. E nós temos que levar isso em conta, sim. Porque traz conflitos, né? Traz conflitos. Então, meus amados irmãos, isso é fato. Nós somos diferentes e nós temos que respeitar essas diferenças que Deus fez. É difícil? É fácil? Muitas vezes, irmãos, não é fácil. Mas nós temos que considerar, irmãos, que eu vou falar já sobre isso aqui, essa situação de que há essa diferença. Uma outra coisa, eu tenho que ser bem breve, rápido também, né? Falo muito quando eu falo sobre isso. A bagagem, irmãos, familiar. Ora, o seu marido, ele foi criado em outra família. Ele foi criado, irmãos, com pessoas que lhe educaram. Ele pode ter sido uma pessoa mimada. Ele pode ter sido uma pessoa que o pai foi duro com ele, a mãe foi dura com ele, não alisava muito. Não alisava muito. Tinha horário para comer. Tinha horário para dormir. Ou seja, tinha uma forma de lazer diferente. Aquela outra pessoa, que é a mulher, foi criada com outra família. O horário já era diferente, a comida era diferente. Aquela família tinha uma peculiaridade particular só dela. Tinha horário para tudo, tinha uma forma de diversão, de se relacionar. Agora imagine só, irmãos, 2 pessoas que foram criadas por pessoas diferentes, famílias diferentes, vão se casar. Elas, com o tempo, é que vão ter que fazer o seu horário, criar o seu próprio ritmo, juntando, irmão, as 2 coisas. Vão criar uma nova família, juntando, irmãos, sei lá, formas de dormir, horário de dormir, de se divertir, o que vão comer, as formas de ter lazer, a forma como vão educar os filhos, vai ser tudo ali, com o tempo ali, aquelas coisas vão se moldar. Mas é preciso que obedeça e coloque a palavra de Deus em prática. Então tem essa bagagem familiar que nós temos que levar em conta também, porque nós fomos criados. Se for uma pessoa mimada, irmãos, aí o problema
É complicado, porque o pai criou muito mimado aquela pessoa. Se o pai criou o filho muito duro, a filha muito dura, vai ter problemas também. Então vai ter que reverter esse quadro, reverter essa situação também. Porque você está fazendo ali um milagre. É juntando duas pessoas diferentes, que vai ter que no dia a dia, irmãos, progredir. E criar o seu próprio esquema de vida familiar, vamos dizer assim. E tem também, irmãos, o lado das experiências negativas, né? Não tem só coisa positiva também, tem coisa negativa, tem traumas. A pessoa que você namora, será que ela tem traumas? A pessoa que você casou, será que ela tem traumas familiares? Será que aconteceu alguma coisa na infância dela? Na adolescência dela? Então tem coisas ruins também, coisas que podem ter acontecido, que deixou a pessoa traumatizada quando ela fosse casar, ou ele fosse casar. Isso vai ser levado, irmãos, para o casamento, porque a cicatriz está aberta. E essa cicatriz aberta de traumas na adolescência, na infância, vai prejudicar o relacionamento. Porque a cicatriz, ela não fechou, ela está aberta. E muitas vezes, irmão, seja o homem, seja a mulher, vai questionar: será que você não me ama? Será que você não gosta de mim? Por que você é fria comigo? Por que você é frio comigo? Porque eu tenho a sensação de que você não me ama. Mas não é isso, irmão, é porque a pessoa tem traumas. Aconteceu coisas ruins no passado que deixou esses traumas. Então se faz necessário conversar, dialogar, desabafar, para que essa cicatriz, irmãos, fique no passado, ela feche, ela venha a ser curada e venha viver, irmãos, um novo presente no casamento, aonde Deus cura, sara e resolve aquele problema, irmãos. Então há coisas negativas também que podem ter acontecido também no casamento. Então nós temos que estar, irmãos, espertos, né? Também com relação a isso. Agora, para encerrar essa parte, tem que correr aqui. E as circunstâncias da vida, né, irmãos? Falando aqui de coisa natural, emoção, coisas ruins no passado, sim, mas e o presente? E as circunstâncias da vida? O emprego, contas a pagar, saúde, doenças, que pode acontecer no percurso, perdas, que podem abalar o casamento, irmãos. O marido que não arruma emprego, as coisas que dão errado, o marido que perdeu a saúde, a esposa que perdeu a saúde. Então tudo isso, irmãos, podem muitas vezes também abalar e dificultar, irmãos, um casamento. E aí é preciso muita espiritualidade, conhecimento da palavra de Deus para colocar, irmãos, o casamento em ordem, porque podem haver decepções, desconfortos, problemas psicológicos, patológicos também. Então tudo isso aí, irmãos, pode acontecer. Mas tudo isso, irmãos, Jesus resolve. Tudo isso Jesus resolve. Pessoas marido pode estar em depressão, acontece muito também. Mulheres podem estar em depressão, enfermidades, tantas coisas mais, doenças, acidentes, tantas coisas que podem acontecer, irmãos, acontecer no percurso, mas não é o fim. Jesus permite, Jesus é soberano, Jesus resolve, Jesus, irmãos, dá essa solução para os problemas, amém? Muitos pastores, líderes evangélicos, vamos dizer assim, tentam resolver esses problemas, né? De convivência familiar, melhorar o casal, mas o caminho, irmãos, que se escolhe muitas vezes, pelo menos é o que eu acho, né? É o caminho de tentar
resgatar, irmãos, aquele romance antigo, né? E para resgatar esse romance antigo que havia lá quando você começou a namorar, lá no começo do seu casamento, muitas vezes, irmão, se usa de artifícios e tem até boa vontade, que é tentar criar um ambiente romântico. Não tem esse negócio, né? De fazer eventos para casais e criar aquele ambiente, irmãos, romântico, e tentar resgatar aquele amor, o primeiro amor que tinha ali no passado, aquele romance e tal. Ou seja, tem a boa intenção, né? Mas particularmente, irmãos, eu acho que muita coisa mudou. Eu acho que muita coisa mudou. Para começar, eu estou ficando careca. Estou ficando barrigudo. Estou mais velho. Passou tanto tempo já. Os sonhos que eu tinha, muitos deles não se concretizaram. Não estão abertos, vamos dizer assim. Eu já vivo numa outra realidade, né? Eu não sou mais tão belo. Se um dia eu já fui como eu era antes, eu nunca fui, talvez esteja melhor, dizem. Ou seja, estou querendo dizer, irmãos, é o seguinte: muita coisa mudou. A realidade é outra. As condições são outras. A beleza física, a cada vez mais, ela se esvai. E isso pode se tornar algo viciante. Para restaurar um casamento, dependendo desse tipo de coisa, para restaurar aquele sentimento de amor, pode se tornar algo viciante. Mas por quê? Porque as condições agora são outras. Eu acredito em restaurar o amor, aquele sentimento, eu acredito, mas sobre as novas condições, sobre uma nova realidade, sobre um novo comprometimento, sobre ter algo ideal que mostra a realidade que nós vivemos no momento. Nós temos esse objetivo agora, nós temos que ser companheiros agora. E muitas vezes, irmãos, o que precisa ser resgatado não é nem o romance. O que precisa ser resgatado muitas vezes é a consideração, é o respeito, é a amizade, é o comprometimento, porque tanta coisa já foi falada. Talvez um casamento, irmãos, tanta coisa ruim já aconteceu muitas vezes. Falou o que não devia, machucou, magoou, desrespeitou. Em casos muitas vezes graves, pecou, como pecado de adultério, muitas vezes, traição, machucou, humilhou. E eu falo aqui de ambos os lados, de ambas as partes. Falou o que não devia. Não há como restaurar algo lá do passado, porque está precisando não é de um novo romance, está precisando, irmãos, é de humilhação, de arrependimento, de perdão, de restauração, para um novo amor que deve ter no lar, mas acima de tudo, irmão, restaurar o respeito, a amizade, a honra, e rever, irmãos, os novos objetivos que se vêm pela frente. Porque se você olhar só por esse lado do romance e tal, dessa questão, você nunca vai resolver os problemas que realmente precisam ser resolvidos, que é o perdão. Então é algo que nós temos que pensar, pelo menos isso é a minha opinião, irmãos. Então não é voltar a algo que ficou para trás, é estabelecer agora um novo. Uma nova admiração sobre essas novas condições. Se o homem for assim, irmão, ninguém fica velho, ninguém envelhece, porque o amor continua o mesmo. Ninguém vai ficar preocupado com a aparência, não. Com beleza física, não. Vai ficar preocupado, em lutar por objetivos, criar filhos, continuar sendo feliz e aproveitar, irmãos, essas oportunidades que Deus nos dá, para fazermos a sua vontade, obedecendo, irmãos, a palavra de Deus. O que tem que ser restaurado muitas vezes, irmãos, não é nem o romantismo, né?
É a questão da obediência, provavelmente na palavra de Deus, submissão, cooperação. E assim, o texto que nós lemos inicialmente, Mateus 19, versículo de número... Mateus 19, versículo de número 5 e 6, diz assim, vamos reler novamente esse versículo, diz assim: E disse, portanto deixará o homem o pai e a mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus, Ele tem, irmãos, a função de ajuntar. O que Deus ajuntou, não separe o homem, mas é você que tem que unir. Deus junta. Deus ajunta o casal. Mas a responsabilidade, irmãos, de unir é sua, é minha. Nós é que vamos lacrar. Isso é tão interessante, porque em Malaquias vai falar que Deus odeia o divórcio. E a palavra que ele vai usar no contexto de Malaquias 2, do 14, se não me engano, até o 16, é a palavra espírito. Ele poderia usar alma, ele poderia usar corpo, ele vai usar no contexto, irmãos, a palavra espírito, que é algo espiritual, é algo divino, é algo que tem valor, é algo transcendente, não é qualquer coisa. Então essa responsabilidade de ajuntar, lacrar, não é, irmãos, de Deus, é nossa. Nós é que temos que lutar para isso. Nós aqui temos que fazer a nossa parte em relação a isso. E o caminho disso, irmãos, é o caminho da humilhação. Em Provérbios 13:10 vai dizer: da soberba só provém contenda, e os que se aconselham se acham a sabedoria. Ou seja, o caminho da humilhação é você reconhecer que muitas vezes você pode estar errado. É você deixar de ser soberbo ou soberbo muitas vezes e ter um bem comum. E tudo poderia ser melhor, irmão, se tivesse uma boa comunicação. Se tivesse uma boa comunicação, poderia ser muito melhor. Às vezes o que falta no casal é uma boa comunicação. Muitas vezes, irmãos, às vezes as pessoas têm mãe dizer que a mulher, ela reclama muito, né? Já ouviu falar isso, irmão? A mulher reclama demais, mas o homem também reclama. Sabe aonde? Aqui, ó, na cabeça. O homem tem uma mente fértil, irmão, para reclamar, para poder, irmãos, soltar o verbo também. Mas antes disso, irmãos, ele usa aqui, ó, né? Um exemplo prático disso, muitas vezes, é um homem que chega em casa, passa o dia trabalhando, muitas vezes, está morrendo de fome, olha para o fogão e não vê a sua janta. Aí pronto. Aí a mente começa a viajar, irmão. Como é que pode? E a mente, ó, passei o dia trabalhando, rapaz, não fez a comida. O que estava fazendo? Cadê a minha janta? Cadê a minha comida? E já está ali, irmão, meditando. Não me ama. Que consideração é essa? Eu dou um duro danado. Viu, Alex? Deu um duro danado. E não sei o que mais lá. Irmão, quando ele está se preparando para soltar o verbo, a mulher vai lá e diz: ô meu filho, você já chegou? Ô rapaz, tu nem sabe o que houve. A tua mãe veio aqui em casa, te conversou, queria falar sobre uns assuntos. Fui fazer um negócio para ela. Rapaz, os nossos filhos, para dar o tempo problema, quebraram um vaso, sujaram toda a casa. E o dia foi muito corrido hoje, mas não se preocupe não, que dentro desse forno aqui escondido tem um frango assado. Ou seja, irmãos, né? O homem também reclama, ele começa aqui, ó.
Muitas vezes, irmãos, o que falta, muitas vezes, irmãos, é uma boa comunicação, muitas vezes. Lá em casa, quando a minha sogra estava morando lá em casa, eu tinha a pena da minha esposa, muitas vezes, né? Porque eu chego no trabalho, irmão, lá em casa, doido para tomar um cafezinho. Acho que a mãe já pegou já, né? Doido para tomar um cafezinho, irmão. Quando a minha sogra estava lá em casa, quando eu cheguei em casa, irmãos, aí vem o Heitor. Pai, aconteceu isso. De casa, do colégio, isso. Em seguida o Rubens, pai, deixa eu falar também. Aconteceu isso. No colégio aconteceu isso em casa. Aí, irmãos, tinha a sogra lá em casa. Aí a sogra também dizia tudo. Aconteceu isso em casa, aconteceu isso. Aí não chamava nada para minha esposa falar. Nada. Vai falar o quê? Se ela falasse qualquer coisa, eu disse, eu já sei. Como é que tu sabe? Teu filho me disse. O Heitor me disse. Aconteceu isso? Não. Como é que tu sabe? Já sei. Como é que tu sabe? A tua mãe me disse. Não sobrava nada para ela falar, irmão. Aí ela dava para mim e dizia, sabe o quê? E aí, filho? Aí, amor, o café tá gostoso? Só sobrou isso para falar. Porque, meus irmãos, nós temos que valorizar a vida comum do lar. E como diz a palavra de Deus, o que é a vida comum do lar, irmão? É tudo. Tudo. Tudo que acontece no lar deve ser valorizado. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 7, né? 1 Pedro 3, 7, está escrito lá, irmão, viver a vida comum do lar. A Bíblia diz que, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo, se não me engano, 5, vai dizer até que para se separar de corpo, no sentido de não ter relação sexual, para viver uma vida de oração no primeiro momento, tem que ter como um acordo, ou seja, porque tem uma conversa, tem um diálogo, para ter como um acordo. Você começa a prestar atenção que há um diálogo, há uma conversa. Então não tem essa história, eu não quero conversar, eu não quero dialogar. Não precisa dialogar, precisa conversar. Precisa se comunicar, porque é assim que as coisas, irmãos, vão andar. Muitos conflitos, como eu estou dizendo, vêm por causa de falta de comunicação. Muitos desses conflitos. Interessante é que a Bíblia não é machista como muitos dizem, né? Pelo contrário, a gente pode até aproveitar essas oportunidades do relatório, de conversar, de dialogar, mas esses mesmos versículos vão falar, irmãos, o que o homem tem que fazer pela mulher. A Bíblia vai dizer que o homem e a mulher, o homem cuida das coisas de casado, porque ele há de ver como há de agradá-la. Como é que a Bíblia machista, ele está querendo agradar ela? Como é que é machista que está querendo agradar? Como é que é machista, irmão, se está falando que ela é a vida comum do lar, que ele dá, aliás, em fé, tem que dar a vida por ela. Assim como Cristo amou a igreja, assim também o marido ame a sua mulher. Ao ponto de como Cristo deu a vida pela igreja, o marido também deve dar, irmãos, em forma comparativa, deve dar a sua vida pela esposa. Ter esse cuidado. Como é que a Bíblia é machista em relação a isso? Se ele quer proteger, se ele quer guardar, como é que é machista em relação a isso? Não tem como não. Irmãos, o problema é que o egoísmo, ele tem que ser sepultado. Sepultado. Uma casa, irmãos, dividida, ela não pode subsistir. Ela não pode subsistir. Nós vivemos no mundo, irmãos, que é o mundo da confusão. É o mundo da contenda. É um mundo onde se planta que todo mundo tem que brigar. É o rico contra o pobre, é o pobre contra o rico, é o negro contra o branco, é o índio contra o branco, é o homem contra a mulher, é o hétero contra o homossexual. Ou seja, é o mundo da confusão. Mas a palavra de Deus nos ensina o quê? Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Portanto, meus amados irmãos, tem a possibilidade
de nós termos, irmãos, um lar abençoado, tranquilo, com respeito, consideração, casamento abençoado por Deus e cristão. Porque Deus, Ele ajunta. Mas essa união entre homem e mulher é minha responsabilidade, irmãos, e é responsabilidade da minha esposa. É tua responsabilidade. Você que é homem e também da sua esposa. O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, irmãos, há muita coisa a se falar sobre esse assunto. Talvez até pela manhã fique mais fácil, né, com mais tempo. Mas, meus amados irmãos, nós temos que restaurar cada vez mais o nosso lar e nossa família. O objetivo de hoje não é falar sobre filhos, não vou falar sobre filhos, vou falar sobre casamento. Portanto, não existe essa questão, eu não quero dialogar, eu não quero conversar. Só vai, irmãos, dar certo quando há esse diálogo, essa conversa, esse respeito mútuo e essa consideração. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.